Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através do livro do Chico Xavier, Embaixo do Abacateiro, um livro extraordinário também. Então, aqui nos diz assim, começa nos dizendo, bom, é importante salientar que na década de 80, 1980, essa década quase que inteira, o Chico Xavier explanava o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como Jesus costumava fazer, ao ar livre, junto à natureza, embaixo de um abacateiro, uma presença numerosa de pessoas do Brasil inteiro. E ele falava do Evangelho, as pessoas se reuniam ali e abriam o Evangelho ao acaso, era assim que ele fazia, que nos centros espíritas deveria ser assim, abrir, o ensinamento devia ser abrir o Evangelho ao acaso e falar sobre o tema, e cada um faz suas colocações. Então ele escolhia 5, 6 pessoas, não é? E cada um fazia suas colocações, e o Chico ficava por último, que aí vinha o Emmanuel, através do Chico, fazia as suas explanações. Então aqui ele nos diz, no dia 9 de janeiro, tivemos a nossa, de 1982, 9 de janeiro de 1982, o Chico estava lá embaixo do abacateiro, né? Aí ele fala aqui, ele não, né? O autor do livro, que é o Carlos Bacelli, ele fala, tivemos a nossa primeira reunião do ano de 1982, junto aos companheiros que nos hospedam para orar em plena natureza. O Evangelho ofertou-nos a página do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Vários companheiros comentaram com muita propriedade o tema da tarde, contudo, para ganhar espaço, reproduziremos a impressionante alocução do nosso Chico, fazendo-se intérprete de Emmanuel. Em nossa modesta opinião, foi um dos mais sérios alertas do mundo espiritual. A todos nós, em nossas reuniões do abacateiro. Olha o alerta que Emmanuel passou para todos nós, hein? No dia 9 de janeiro de 82. Vamos ver que alerta é esse. Chico começou a contar que no Japão, prestem atenção, que esse ensinamento é extraordinário, pessoal. Extraordinário. Né? Aqui vai nos ensinar como é que nós devemos fazer para perdoar os delinquentes. Perdoar todos aqueles, principalmente as crianças, que transitam, andam à margem da lei da sociedade e da lei de Deus. Então ele fala aqui, Chico começou a contar que no Japão existia há algum tempo um surto muito grande de delinquência. Olha só. O próprio governo sentia-se incapaz de sofrer aquela expansão infeliz. Que coisa interessante. O próprio governo se sentia impotente para resolver aquela expansão. Aumentava cada vez mais um surto de delinquência. Foi quando um grupo de senhoras sugeriu que nas cidades as famílias se reunissem em grupo de 5 a 10 famílias para debaterem o problema. Seria como se reunir as sociedades amigos de bairro, seria mais ou menos assim. A ideia tomou o vulto. Quase que o Japão inteiro começou a reunir-se semanalmente, discutindo o que se poderia fazer pela criança, pelos reeducandos, para que a ideia do crime diminuísse. Já pensou? O Japão inteiro estava fazendo, os lares, as mulheres estavam fazendo evangelho, orando, acho que para que surgisse uma solução. Em 2 anos, o índice de delinquência juvenil diminuiu 80%. Está vendo aí, pessoal? Está vendo aí? O que as mulheres, o que o governo fez, sugeriu
que as mulheres se reunissem. Eu vou repetir essa parte. Prestem atenção para que as cidades, de repente, alguma cidade do nosso querido Brasil pode estar passando por um problema, um surto de delinquência, né? Que é o que está acontecendo. Você vai na capital, nas grandes metrópoles, o que a gente vê é a delinquência infantil, jovens roubando celular, isso e aquilo, né? Mexendo com droga, é crack, isso e aquilo. Chico, prestem atenção, os governos das cidades, uma hora um governo desse pode saber, né? Chico começou a contar que no Japão existia já há algum tempo um surto muito grande de delinquência. O próprio governo sentia-se incapaz de sofrear aquela expansão infeliz. Foi quando um grupo de senhoras sugeriu que nas cidades, um grupo de senhoras, foram elas que tiveram essa ideia. Olha o poder das mulheres quando resolvem, não é? Utilizando do seu livre-arbítrio, de sua emancipação, se voltar para o bem de Jesus. Olha o que as mulheres são capazes de fazer. Se as mulheres de hoje em dia, que estão de posse de sua emancipação, resolvessem utilizar, não é? O seu lado divino, que é inerente à mulher, especificamente para o bem, não é? Eu acho que as mulheres, se elas se reunissem mesmo, elas poderiam resolver até o problema da Cracolândia que existe nas principais metrópoles. Olha o que aconteceu aqui. Ó. Foi quando um grupo de senhoras sugeriu que nas cidades as famílias se reunissem. As famílias se reunissem em grupos de 5 a 10 famílias. Olha só. Para debaterem o problema. Essa ideia tomou vulto, cresceu, expandiu. Quase que o Japão inteiro começou a reunir-se semanalmente, discutindo o que se poderia fazer pela criança, pelos reeducandos, para que a ideia do crime diminuísse. Em 2 anos, o índice de delinquência juvenil diminuiu em 80%. 80% diminuiu a delinquência infantil. Por causa dessa iniciativa abençoada que as mulheres tiveram. E ele continua ante a forte expectativa geral. Então, Emmanuel, Chico continuou trazendo a palavra de Emmanuel. Se pudéssemos iniciar sem distinção de crenças, olha, se nós pudéssemos iniciar sem distinção de crenças, de forma ecumênica, quer dizer isso, para ver as aberturas que precisamos de fazer hoje, nos domínios da compreensão, teríamos muito menos a lamentar. Está vendo? Se pudéssemos reunir quinzenalmente, não só os espíritas, não somos privilegiados, Deus é Pai de todos nós, estabelecendo um laço de entendimento entre nós. Todas as religiões deviam se reunir. Aí ele fala, tudo parece ainda distante, mas as ideias são somente e as palavras disseminam. Olha, eu vou repetir, tudo parece ainda distante, mas as ideias são sementes e as palavras disseminam. Se pudéssemos discutir com amor o problema para saber o que podemos fazer junto aos reformatórios. Infelizmente, hoje, os reformatórios são escola de banditismo. Por mais que queiramos negar, é a realidade pura. E é verdade, você vai na Fundação Casa, né? Os menores entram ali para serem corrigidos, mas lamentavelmente na prática, na teoria, existe até a boa intenção, mas na prática acontece o contrário. O tiro sai pela culatra, a criança sai de lá mais marginalizada ainda. Aí ele continua aqui, Emmanuel dizendo, certa vez ouvi de um jovem, olha o que o jovem falou, eu não me importo com a ideia do crime,
cada pessoa pode matar uma, e sendo uma vez só, é perdoado. Olha o que o jovem falou, o delinquente, que vive arraigado no mal. Olha o que ele falou, vou repetir. Certa vez ouvi de um jovem, eu não me importo com a ideia de crime. Cada pessoa pode matar uma, e sendo uma vez só, é perdoado, ou seja, é primário. Ele quis dizer aqui que é primário. Não podemos adotar em nossas casas as crianças todas, mas se pudéssemos reuni-las para darmos um pouco do nosso amor, um pouco do nosso tempo, de conhecimento, da nossa experiência, para inocular a nossa ideia de libertação espiritual através do bem. E Chico fala que muitos têm uma vida que não desejaríamos para um cão, um cachorro de nossa estima. Delinquência prossegue. Somos nós mesmos que criamos. Há muita gente boa que se dedica exclusivamente ao amparo do próximo. Mas a verdade é que a maioria de nós outros conversa sobre o assunto. Acha-o extraordinário, mas desceita a reunião, alega falta de assunto. Acha-o extraordinário, mas desfeita a reunião, alega falta de tempo. Assim, vamos destruindo o que temos de melhor pela nossa incapacidade de trabalho, não de conhecimento. Tá vendo? Aí é que tá. Vou repetir essa parte aqui, que é muito interessante. Delinquência prossegue. Olha o que Emmanuel fala, somos nós mesmos que criamos, não é? A delinquência, somos nós mesmos que criamos. Há muita gente boa que se dedica exclusivamente ao amparo do próximo, não é isso? Existe muita gente boa que se dedica ao amparo, não é? Do próximo. Mas a verdade é que a maioria de nós outros, conversa sobre o assunto. Conversa sobre o assunto. Não é? Não arregaça a manga para o trabalho. Acham extraordinário. Realmente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Mas desfeita a reunião, quando acaba a reunião, alega a falta de tempo. Eu não tenho tempo para ir, não. Eu não tenho tempo para fazer isso. Eu não tenho tempo para fazer aquilo. Eu não tenho tempo para visitar o pessoal da favela. Eu não tenho tempo para entregar um almoço ou uma sopa. Né? Assim, vamos destruindo o que temos de melhor. Pela nossa incapacidade de trabalho, não de conhecimento. Está vendo? Pela nossa incapacidade, não de conhecimento. Somos o país de mais amplo conhecimento evangélico. O Brasil é o país de maioria católica, espírita. Tem mais afinidade com a África do que os próprios africanos entre si. Aqui é onde mais se aprofunda no conhecimento vastíssimo. Se quiséssemos, poderíamos realizar muito. Olha só, é verdade que o Brasil é o país mais místico do mundo, o mais espírita, kardecista do mundo. Se quiséssemos, poderíamos fazer muito, poderíamos modificar muita coisa. Né? Ontem, aí Emmanuel fala, ontem era 1981, porque essa fala dele está acontecendo nesse momento, no dia 9 de janeiro de 82. Ele fala, ontem era 1981, hoje já é 1982. Mas estamos com os mesmos sofrimentos. Ou melhor, mas estamos com os mesmos sentimentos. Precisamos alertar o nosso coração, não nutrir um desprezo tão grande e às vezes tão calculado pelos mesmos problemas sociais. Olha só. Precisamos alertar o nosso coração, não nutrir um desprezo tão grande e às vezes tão calculado pelos mesmos problemas. É verdade, né? A gente vê, né, na televisão as cenas catastróficas, não é, que está acontecendo com nossos irmãos, nossa família,
E aí, e nós, o que estamos fazendo? Estamos só assistindo para satisfazer a nossa curiosidade? O que nós estamos fazendo? A nossa consciência que vai responder isso. Aí ele fala que nós todos caímos pela inteligência. Todo mundo cai pela inteligência. Pela inteligência. Olha que Emmanuel fala. As pessoas caem pela inteligência. Sentimos-nos falsamente superiores aos outros. É verdade. Porque quem sabe pode muito, né? O conhecimento ele é importante. Mas a pessoa cai pelo conhecimento. Porque quando a pessoa, lamentavelmente, quando a pessoa adquire um conhecimento, ela vem acompanhada da soberba, da altivez, da arrogância e da autossuficiência. Essa é a grande verdade. Estaciona aí. Por isso que eu vou repetir. Olha o que Emmanuel fala. Nós todos caímos pela inteligência, sentimos-nos falsamente superiores aos outros, mas resolveremos o assunto pelo coração. É pelo sentimento, é pelo coração e pelo sentimento, não é pelo conhecimento não. Se for pelo conhecimento, ninguém faz nada. Ele continua, pelo Cristo aplicado em nossa vida, pelo Cristo aplicado em nossa vida, nos nossos afazeres, no trabalho, auxiliando de forma direta e contínua os necessitados, suando, arregaçando as mangas, pegando na vassoura. Essa que é a verdade. Temos muita pena do menino que está com fome, mas às vezes temos um desprezo total pelo menino que se fez delinquente. Tem pelo que passa fome, mas tem desprezo pelo delinquente. Quem precisa mais? Ele faz a pergunta, Emmanuel faz a pergunta, quem é que precisa mais? O que está passando fome ou o delinquente? Aí ele fala, o menino dado aos tóxicos, o menino que é viciado em tóxicos, ou que se entrega às más influências, poderia ser nosso filho, nosso neto, nosso sobrinho. Estamos na mesma embarcação e o naufrágio é para nós todos. Claro, é para nós todos. Ora, se existe um grupo de pessoas na Cracolândia, se existe um grupo de jovens assaltando, trabalhando nos tráficos das favelas do Rio de Janeiro e nas grandes capitais, esse problema é nosso e nós é que vamos sofrer as consequências disso. Nós vamos sofrer, porque eles são nossos irmãos, nossa família. O que acontece com eles reflete em todos nós, que saímos de casa para trabalhar honestamente. Nós vamos sofrer, a não ser que nós tenhamos uma atividade no bem de forma contínua para diminuir o sofrimento desses delinquentes. Aí nós estaremos imunizados através do crédito que nós conseguimos para nos envolvermos, para tentar minimizar o sofrimento que eles estão passando, o abismo que eles estão se encontrando. Por isso que ele fala, estamos na mesma embarcação e o naufrágio é para todos nós. Emmanuel está falando isso. Aí Emmanuel continua, fulano prega, mas não faz. Quem é que faz isso? Fulano prega, mas não faz. Quem faz isso são os políticos. Fala que faz e não faz. Mas os religiosos também. Vai lá dar palestra, faz que faz, mas não faz. Então ele fala, fulano prega, mas não faz. O problema é para que cada um de nós meta as mãos no serviço, pega na vassoura. Do pouco de muitos é que se faz aquilo que é necessário. Legenda maravilhosa que já tem idade de quase 2000 anos que vem se falando sobre isso. A gente viu, pessoal, isso é verdade, porque a gente viu o que aconteceu com o André Luiz quando ele estava no plano espiritual. Ele foi recolhido lá do umbral, chegou lá no plano espiritual, ele foi sendo instruído, foi adquirindo lucidez, até que ele entendeu. Ele entendeu, compreendeu o poderoso sol da verdade. Quando ele compreendeu que ele estava equivocado, aí ele quis, a partir daquele instante que ele tinha adquirido a verdade absoluta, ele falou, agora eu preciso trabalhar. Ele vai para os seus superiores lá, na cidade do nosso lar, e fala que queria uma caneta para trabalhar, porque na terra ele era médico, ele queria passar consultas. Não. Você era médico lá na terra.
Aqui você vai pegar na vassoura. É o que nós precisamos fazer, pessoal. É o que nós precisamos fazer. Pegar na vassoura. Por isso que ele fala, fulano prega, mas não faz. O problema é para que cada um de nós meta as mãos no serviço. Do pouco de muitos é que se faz aquilo que é necessário. Legenda maravilhosa, que já tem a idade de quase 2000 anos. Quantas guerras cultivamos em nome do Cristo? Olha o que Emmanuel fala. Quantas guerras cultivamos em nome do Cristo? Temos agora uma doutrina que nasceu sem sangue. O Espiritismo nasceu sem sangue. Nasceu sem guerra. Um homem de vida apostolar, assessorado por muitos amigos e muitas irmãs que lançaram a ideia no mundo. Será talvez a primeira em matéria de religião que nasceu no mundo sem sangue e sem lágrimas. O Espiritismo, graças a Deus. Precisamos dedicar mais amor às crianças. E não é só visitar cadeias uma vez por semana. Olha só. Precisamos dedicar mais amor às crianças. Precisamos dedicar mais amor às crianças. Não é só visitar cadeias uma vez por semana. Precisamos amar. Essa que é a verdade. O que é mais importante, visitar ou amar? É claro que a visita é importante, mas o que ele está querendo dizer aqui é que tem muitos religiosos, principalmente os espíritas, que vão visitar as pessoas de maneira mecânica, apenas, para manter as aparências, para si próprio, inclusive, como formalidade, através do politicamente correto. Aí é que está. O que adianta a gente visitar, ir num velório? O que adianta a gente ir num aniversário de uma pessoa que a gente ama? O que adianta a gente fazer uma visita só porque a pessoa fez a visita para a gente na semana passada, na semana que vem eu vou ter que ir? O politicamente correto, sem afeto, sem amor? Que adianta visitar as pessoas na penitenciária apenas para justificar, se auto-justificar? Não adianta. É o que ele fala aqui, ó. Precisamos dedicar mais amor às crianças. Não é só visitar cadeias uma vez por semana. Estão sendo desprezados por nós nas bases de uma psicologia materialista sem Deus. Sem Deus. O psicólogo é obrigado a agir dentro de instruções materialistas. O psicólogo é obrigado a agir dentro de instruções materialistas. É assim que o psicólogo trabalha. É assim que ele faz as suas consultas. Transmitindo o que aprendeu para aquela pessoa. Muito bem. Aí ele fala, muitos já estão despertando. Muitos psicólogos já estão despertando. Se o nosso filho cria um problema, falamos, você vai ao psicólogo, não é isso que fala? O filho está dando, é melhor levar, vai no psicólogo, é isso que se fala. É isso que se fala. O psicólogo é materialista, não tem jeito. Ele fala, o psicólogo é materialista. E como não quer saber de nada com Deus, o menino volta um monstrinho para casa. Você leva o menino para o psicólogo e ele volta um monstrinho para casa. Porque o psicólogo é materialista. Ele é proibido de falar de Deus para a criança. Ele vai falar? Não vai. Não vai, porque é contra os seus princípios éticos. Ele não pode falar. Ele volta pior do que foi. Por isso que ele fala de monstrinho, que é uma força de expressão, Emmanuel fala. Aí ele continua. Precisamos pensar o que é que vamos fazer desse pessoal todo. Não é? Que está crescendo. Crescendo para quê? Sem Deus. O que eles irão fazer? O que será dessas crianças quando eles crescerem sem Deus? Nós agradecemos tanto a gentileza, por que é que vamos negar essa gentileza aos outros? São perguntas que devemos fazer, porque, por enquanto, elas estão sem respostas, sem comentário, Emmanuel falou.
sem comentário. Então fica aí para a nossa reflexão esse ensinamento que Emmanuel passou através de Chico Xavier no dia 9 de janeiro de 92, que está atualizadíssimo. Atualizadíssimo. Fica aí para a nossa reflexão. Que o nosso Senhor Jesus nos abençoe a todos.